Então, pessoal, o nosso conteúdo dessa semana é cinemática escalar, só que agora é movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Mas o que é que significa isso? Movimento retilíneo uniformemente variado. Ele é mais conhecido da forma MRUV, tá? Forma simplificada. Então aqui nós temos o conceito do movimento retilíneo uniformemente variado, como o próprio nome já diz. Movimento. Se tem movimento, tem que ter velocidade. Então um dos principais conceitos dentro do movimento retilíneo uniformemente variado é que diz sobre movimento. Se tem movimento, tem que ter velocidade. Retilíneo. Movimento sobre uma linha reta. Tá? Então movimento sobre uma linha reta significa que é retilíneo. Uniforme. Forma única, ou seja, a aceleração e a direção permanecem iguais, tá? Então, movimento retilíneo uniforme são as nossas considerações a respeito disso aí. Uniforme, forma única, ou seja, a aceleração e a direção permanecem iguais, ok? Então, variado, a velocidade varia de uma única forma, sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Então, variado, a velocidade varia de uma única forma, sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Então, esse é o movimento retilíneo uniformemente variado. São as considerações, ok? Bom, o movimento uniformemente variado pode ser escrito da seguinte forma. Primeiro, nós temos o caso da aceleração. A aceleração é exatamente aquilo que a gente já viu. ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? Variação da velocidade. Então, ΔV é a variação da velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, quem é a unidade de medida da variação da velocidade? Metros por segundo. ΔT é a variação do tempo. A gente sabe que no Sistema Internacional de Unidades, quem vai medir o tempo são os segundos. Então, se eu quero encontrar a aceleração média, que é um dos principais objetivos e fundamentais dentro do movimento uniformemente variado, nós vamos pegar ΔV sobre ΔT, tá? Então, no Sistema Internacional de Unidade, quem é que vai medir a aceleração média? Então, a aceleração será metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque ela é a razão entre a velocidade e o tempo. Como a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundo, então nós vamos pegar aqui, ó, metros, que vem da velocidade, segundo por segundo, segundo da velocidade, segundo do tempo. Então, segundo vezes segundo vai dar segundo ao quadrado, tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, quem vai medir a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Esse segundo ao quadrado eu vou pegar da velocidade e vou pegar do tempo. S vezes S dá S ao quadrado, ok? Então, metros por segundo ao quadrado é quem vai, é a unidade de medida da aceleração média. Movimento acelerado. A velocidade e a aceleração estão na mesma direção, fazendo com que a velocidade aumente. Então, no movimento acelerado, a velocidade e a aceleração estão na mesma direção, fazendo com que a velocidade aumente. Então, eu tenho a aceleração e a velocidade no movimento acelerado. Eles estão aqui na mesma direção, fazendo com que, quanto mais eu acelero, mais eu aumento a velocidade. No movimento retardado, a velocidade e a aceleração estão em sentido contrários, fazendo com que a velocidade diminui. Então, no movimento retardado, o nome já está dizendo, ele está desacelerando. Ou seja, a velocidade e a aceleração estão em sentido contrário. Se eu estou desacelerando, a velocidade está indo. Então, olha, eu tenho a aceleração para cá e a velocidade para lá, tá? Essa é a diferença de movimento acelerado e movimento retardado dentro do movimento retilíneo uniformemente uniforme, tá? Então, nós temos um pequeno exercício aqui para a gente começar a entender melhor. Calcule a aceleração média de um móvel, sabendo que sua velocidade varia de 2 metros por segundo para 14 metros por segundo em 4 segundos. Então, eu tenho a velocidade e o tempo, tá? Calcule a aceleração média de um móvel, sabendo que sua velocidade varia de 2 metros por segundo para 14 metros por segundo em 4 segundos. Ou seja, o móvel, um carro, uma moto, uma pessoa, qualquer coisa que esteja se movendo, tá? Que não é especificado, que é uma partícula, um objeto que está em movimento. Aumentou a velocidade de quê? Ele ia 2 metros por segundo e aumentou para 14 metros por segundo, tá? Em 4 segundos. Então nós vamos calcular aqui a aceleração média
dentro desse intervalo, dessa velocidade, desse tempo, tá? Aí nós temos os dados aqui, ó. Velocidade inicial, 2 metros por segundo, V0, 2 metros por segundo. Velocidade final, 14 metros por segundo. Em quanto tempo? Em 4 segundos. Aí ele pergunta, qual foi essa aceleração? Então, para calcular a aceleração, é a velocidade dividida pelo tempo. Lembrando que vai ser velocidade final menos velocidade inicial, tá? Sempre será assim, velocidade final menos velocidade inicial. Como ele me diz que a velocidade inicial é 2 metros por segundo e ele variou para 14 metros por segundo, então nós vamos pegar 14, que é o final, a velocidade final, menos 2, que é a velocidade inicial. Dividido por quê? Pelo tempo. Seria tempo final menos tempo inicial. Geralmente o tempo inicial é 0, então não tem necessidade da gente colocar aqui, ok? Então já colocamos aqui, ó, 4. Então ficou velocidade final menos a velocidade inicial. 14 menos 2 dá 12. Como a aceleração média é a velocidade dividida pelo tempo, vai ficar 12 metros por segundo, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo, que é 4. Nós vamos ter o quê? Uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros, ó, S vezes S, S ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Para entender melhor. O resultado, para entender melhor o resultado, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa que o móvel aumentou a sua velocidade de 3 metros por segundo a cada segundo que o tempo foi passando, ele aumentou 3 metros por segundo. Ou seja, ele começou com a velocidade inicial de 2 metros por segundo e foi aumentando de 3 em 3 metros por segundo até chegar a 14 metros por segundo em 4 segundos. Ok? Esse é o cálculo da velocidade da aceleração média, tá? Desculpa, aceleração média. Então, a velocidade 2 metros por segundo, o tempo foi 0, ok? Velocidade 2 metros por segundo, como ele aumentou, ó, a cada 3 segundos, 5 metros. Então, como ele saiu do 0, o tempo foi a cada segundo, ele houve essa variação de velocidade, ok? Como está explicado aqui, ó, 2 metros por segundo, depois 8, de 3 em 3, tá? A velocidade foi de 3 em 3 aqui, ó, de 2 para 5, 5 para 8, e o tempo foi de 1 para 2. A cada 1 segundo ele foi aumentando essa velocidade, tá? Então tá aqui, como a gente está mostrando aqui, ó. Saiu daqui, ó, 2 metros por segundo, a 0 segundo. 2 para 5, 3 com 1 segundo. 5 para 8 mais 3 com 2 segundos. 8 para 11 mais 3 segundos. Até chegar a 14 segundos em 14 metros por segundo em 4 segundos, ok? Outro exemplo, um automóvel com velocidade de 72 km por hora é freado e para após 10 segundos. Calcule a aceleração do automóvel. Um automóvel com velocidade de 72 km por hora é freado e para 10 segundos após. Calcule a aceleração do automóvel. Então, o carro freia até parar, ok? Então, vamos colocar os dados. Velocidade inicial, 72 km por hora. Velocidade final, foi onde ele parou, freou, 0. Parou, 0. Em quanto tempo? Em 10 segundos. Ele vinha com a velocidade de 72 km por hora, né? Parou através dos freios em 10 segundos. Então, a velocidade, quando para, a velocidade final será 0. Resolvendo. Antes de começar a resolver, temos que ficar atento às unidades. A velocidade está em km por hora, enquanto o tempo está em segundos. Antes de começar o cálculo, é necessário transformar as unidades, como vimos na aula do movimento retilíneo uniforme, para transformar km por hora para metros por segundo, ou seja, unidade maior, quilômetros para metro, horas para segundo, nós vamos dividir o que? O valor por 3,6, tá? Unidade maior para menor, você divide por 3,6. Se fosse da menor para maior, você multiplica, tá? Daqui para cá multiplica, daqui para lá eu divido. Por quanto? 3,6. Da onde é que vem 3,6? Da quantidade de segundos que tem uma hora. Uma hora tem 3.600 segundos. Simplificando por 1000 dá 3,6, ok? Então, vamos cá. Um automóvel com velocidade é freado. Nós vamos calcular o quê? A aceleração desse automóvel. Então,
A velocidade inicial, 72 km por hora, transformando em metros por segundo, 72 km por hora, dividido por 3,6, o automóvel vai dar uma velocidade de 20 metros por segundo, certo? Então 72 km por hora é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Agora sim, nós vamos poder calcular. Cálculo da aceleração, velocidade dividido pelo tempo. Então, velocidade final, onde ele freou parou é zero, menos a velocidade que ele vinha, que era 72 km por hora, que foi transformada em metros por segundo, 20. Quanto tempo ele demorou? 10 segundos para frear, ó, isso aqui. Então, como é que fica? Simplesmente vai dar menos 20 dividido por 10, menos 2, tá? Menos 2 metros, por quê? Porque ele está freando, está desacelerando. Se ele está desacelerando, ele está retornando para o local de origem. Então, ficou negativo por isso aí, tá? A partir do momento que ele começou a frear, o sinal aqui vai ser negativo, que ele está retornando, desacelerando. Então, se está desacelerando, ele está retardando o movimento. Se é um movimento retardado, está aqui, ó, é negativo, ok? Bom, a gente sempre trabalha com gráfico no movimento uniforme variado, tá? Então, nós temos aqui o gráfico, por exemplo, da velocidade vezes o tempo, ó, velocidade vezes o tempo. Onde eu tenho a velocidade no eixo das ordenadas, na vertical, e eu tenho o tempo no eixo das abscissas, na horizontal. Então, aqui nós vamos trabalhar muito com figuras de área. Você pode observar que no primeiro momento nós temos um quadrado, depois aqui nós temos um retângulo, e aqui nós temos um triângulo. Ó, dois triângulos, 1, 2. Primeiro temos o quadrado desse pontilhado total aqui, ó, tá? Depois nós temos um triângulo aqui, e aqui nós temos um retângulo. E se você pegar essa área vermelha aqui, ó, fizer isso aqui, nós temos quem? Um trapézio, tá? Então nós vamos trabalhar muito com figuras de área. Então o gráfico do movimento uniformemente variado, a velocidade pelo tempo é esse aqui, tá? Onde eu tenho velocidade final menos a velocidade inicial. Eu tenho o tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial sempre vai ser zero, não precisa você colocar. Agora se atentar para a velocidade, porque sempre vai ter o ponto de saída e o ponto de chegada. Então a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? Então nós temos a velocidade sobre o tempo aqui, olha. Aqui eu tenho o tempo, tá? E aqui eu tenho a velocidade, ó. Ele vai partir 2, ó, 6, 4, 12 e assim até chegar lá no 10, tá? Onde nós vamos observar que estamos aqui no 30, ó. Gráfico ainda da velocidade do tempo. A aceleração escalar é obtida a partir do gráfico velocidade vezes o tempo, calculando a inclinação da reta. Então, a aceleração é igual a quem? É a inclinação da reta, ou seja, é a velocidade dividida pelo tempo. Então, a aceleração vai ser isso aqui, ó, a inclinação da reta. Eu vou pegar a velocidade e vou dividir pelo tempo, eu encontro a aceleração média, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aqui, ó, a aceleração maior do que zero. Tá? Observe que está partindo aqui, ó, está subindo, então ele é acelerado. A aceleração vai ser maior do que zero, vai ser positivo. Movimento retilíneo uniformemente variado desacelerado, ele está descendo aqui, ó, tá, ó, ele está desacelerando, ele está voltando, está descendo, ou seja, a aceleração é menor do que zero, vai ser negativo, tá? Movimento retilíneo uniformemente, aonde eu tenho a velocidade é constante e a aceleração é igual a o ponto de intersecção. Um exemplo aqui, ó. É dado o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move em linha reta. Então, é dado o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move em linha reta. A velocidade do ciclista é constante? Qual é o tipo de movimento que realiza? Qual é a velocidade inicial do ciclista? Qual é o valor da aceleração? Escreva a função horária da velocidade que representa este movimento. Então eu tenho o gráfico aqui, ó, velocidade em função do tempo. Tá? O ciclista está se movimentando dentro desse gráfico em função do tempo, tá? Em linha reta. Então olha aqui, ó, de 1, 3, 2 para 5, tá? Então ele vai aumentar o que, ó, de 1 para 3, 3, de 2 para 5, 3. Sempre vai ser de 3 em 3, tá? A velocidade com relação ao tempo. Então, a primeira pergunta, ele pergunta, o movimento, a velocidade do ciclista é constante? Qual o tipo de movimento que ele realiza?
a velocidade não é constante, então ele vai realizar o quê? O movimento retilíneo uniforme variado. Quando a velocidade é constante, significa o quê? Que é movimento retilíneo uniforme, tá? Então, movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui, ele está realizando um movimento retilíneo uniforme variado. Qual é a velocidade inicial? É o ponto de partida aqui, ó. 1. Ele saiu daqui do 1, ó. É a velocidade inicial dele, tá? Qual é a aceleração? A aceleração, nós vamos pegar quem? A velocidade dividido pelo tempo, tá? Ó. Então vai ser exatamente isso aqui, ó. 5, ó. 5 e 3, tá? Ó. 5 e 3, dividido pelo tempo. Então 5 menos 3, que é a velocidade dele, e 2 menos 1, que é o tempo. Então 5 menos 3 dá 2 metros por segundo, a velocidade. 2 menos 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então a aceleração, nesse espaço de tempo que ele me deu, é 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Aí ele pergunta o seguinte, ó. Escreva a função horária da velocidade que representa esse movimento. A função horária que vai representar esse movimento vai ser nada mais nada menos a inclinação da reta. Ou seja, a velocidade dividida pelo tempo, eu encontro a aceleração. É bem facinho de ser entendido. Até porque a gente todo momento está trabalhando com isso aí. Caminhando, andando. Aqui nós temos um exercício que depois a gente vai procurar resolver eles. Aliás, até pode ser agora, tá bom? Então, questão 3. É dado o gráfico da aceleração escalar de um móvel em função do tempo. Determine a variação da velocidade entre 0 e tempo em 5 segundos, tá? Então, depois a gente vê isso aí. Então, olha aqui. Se a gente pegar isso aqui, ó, e trazer para cá, será isso aqui, ó, o gráfico da velocidade em função do tempo. Velocidade está para cá, o tempo está para cá. Corresponde quem? Ao espaço percorrido pelo móvel, tá? Se a gente ver aqui, tá, ó, essa linha vermelha aqui está sendo dessa forma aqui, está percorrendo isso aqui, ó, ok? Então, trazendo para cá, ó, nós temos a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, e nós vamos calcular essa área aqui, ó, a área do retângulo. Aqui é uma figura geométrica com o nome de retângulo. A área é numericamente igual